do Open Calendar, tá? Então, esse é o site aqui do Open Calendar, que você aqui vai explicar um pouquinho das funcionalidades, todos os recursos que já tem disponíveis aqui. E também você vai conseguir aqui fazer o seu cadastro aqui para que você comece a utilizar, ok? Então eu vou ensinar do zero aqui, tá? E aí a gente vai falando dos recursos que o Open Calendar oferece. Então eu vou clicar aqui em criar uma conta, né? E olha só que legal, conforme você vai criando a sua conta, ele vai colocando aqui para você aqui do lado um mini site aqui. Porque você vai ter de fato o seu cliente, além de ter uma agenda, ele vai ter um mini site do consultório dele, né? Então isso é bem legal. Então eu vou definir um domínio aqui, ó, Sage Test. Sage é o nome de uma das empresas que eu tenho, tá? Coloquei aqui Sage Test, o nome da empresa aqui, ó, Sage Work, beleza? Aí aqui tem as categorias. É uma clínica, é um consultório de direito, né? É de educação, de esporte, uma academia, um evento de entretenimento, outros, reuniões de serviços pessoais, salões, barbearias, spas, né? Eu vou colocar aqui como se fosse uma clínica, tá? Pra gente fazer um teste. Vou colocar aqui, seja online, br@gmail.com, meu e-mail. E aqui, deixa eu ver qual número que eu vou colocar aqui. Bom, acho que eu vou colocar aqui o meu número de suporte. Não, apesar que o número aqui pouco importa para mim nesse momento, tá? Então, vou colocar um número fake ali, ok? E aí eu vou clicar aqui em registrar. Só aguardar um pouquinho quando ele está fazendo o registro. Ó, um ponto aqui bem legal, tá? Vai ter um guia aqui, né, que a gente chama de walkthrough, né? Ele vai te guiando aqui pelas etapas principais do sistema, tá? Então a primeira coisa que você vai fazer, antes de personalizar, porque você vai ter uma aula aqui específica falando de personalização, tá? Do seu website ali. Mas antes de tudo, você vai fazer esse processo aqui, ó, tá? Então, primeiro, definir o horário comercial, tá? Então, vamos lá. A minha clínica aqui, no meu exemplo, ela vai funcionar de segunda a... Eu vou colocar 2 dias aqui só pra gente testar, tá? Segunda e terça, ok? Primeira coisa que você vai fazer é vir aqui, ó, onde está escrito 12 horas e vai mudar para 24 horas e clicar em atualizar, ok? É muito importante você fazer isso, preste bem atenção. Se você não fizer isso, ele vai considerar o horário americano, vai ficar o AM e o PM na frente dos números, ok? Então faça isso aqui, muda para 24 horas. Aí eu vou selecionar aqui, segunda-feira, qual que é o horário de expediente? Eu vou começar aqui a trabalhar às 8 horas da manhã e vou ficar até às 17 horas. Vou adicionar uma pausa aqui, eu posso adicionar várias pausas, vou colocar uma pausa aqui às 12 horas. Posso digitar também, até mostrando para vocês aqui. Selecionar ou digitar, das 12 às 13, tá? E vou colocar aqui a terça-feira também, que eu falei, né? Então, beleza, terça-feira também, das 8 às 17 horas. E vou adicionar uma pausa aqui, meio-dia até às 13 horas, que é meu horário de almoço, beleza? Feito isso, vou clicar em salvar, aqui vai ficar verdinho, ó, tá? Vai ficar verdinho. Aí aqui depois eu vou adicionar funcionários. Então, nessa parte de adicionar funcionários, é onde eu vou cadastrar todos os profissionais que vai ter dentro da minha clínica, desse ambiente de trabalho. Vai ter algumas outras configurações avançadas, mas você não vai para elas agora. Você vai focar só nas configurações básicas aqui do walkthrough primeiro, beleza? Então, vou cadastrar aqui um primeiro funcionário. Vou colocar aqui uma imagem aqui para esse funcionário. Deixa eu pegar aqui, ó. Vai se chamar Paula. O e-mail dela é paula10@teste.com. Aí aqui a localização, ó, por enquanto não vai aparecer nada, porque eu ainda não cadastrei a localização. Você vai fazer isso depois, não faça agora, ok? Depois você pode alterar. Vou colocar uma senha aqui, porque esse profissional vai ter acesso à agenda dele. E vou cadastrar o número de telefone aqui desse profissional, que foi um número fake. Salvei, tá? Tem um ponto aqui bem importante que eu fiz aqui e eu não expliquei antes de salvar, mas só para mostrar para vocês que vocês podem ajustar isso, tá? Então, eu vou clicar aqui, ó, no profissional, vou clicar em editar. Você pode editar a hora que você quiser. E observe que tem uma guia aqui, ó, horário de funcionamento. É necessário que você acesse aqui e também coloque quais dias esse profissional vai trabalhar, tá bom? Então,
no meu caso ali, eu já coloquei o horário geral da clínica, aí dentro desse horário de disponibilidade da clínica, cada profissional vai ter o seu momento de atendimento. Então eu vou colocar aqui, esse profissional, eu vou colocar aqui que essa profissional aqui, ela trabalha exatamente no mesmo horário da clínica. Ela trabalha o período inteiro, tá? Se ela trabalhasse parte desse período, eu poderia colocar aqui também, ok? Mas nesse caso, eu vou colocar o período inteiro, ok? Então vamos lá, vou clicar aqui em salvar alterações, tá? Então eu já configurei já o profissional, eu já defini o horário comercial, já coloquei o funcionário, coloquei o horário do funcionário, tá? E aí, eu vou vir aqui agora em adicionar cliente, próxima etapa. Aqui você pode cadastrar os seus clientes se você quiser, ou se você preferir, não tem problema. Quando o seu cliente fizer o primeiro agendamento com você, ele vai cadastrar automaticamente esse cliente, vai pedir para ele fazer o cadastro, beleza? Mas aqui eu vou colocar um exemplo aqui, que eu estivesse cadastrando aqui, ó, Fulano Júnior, o nome dele. Então, F Júnior, um exemplo, @teste.com, o e-mail dele, né? Depois aqui 126456 e o telefone aqui é 5511-2222-4444, beleza? E vou colocar o status desse cliente como ativo e vou dar um salvar, né? Aqui é só de exemplo, se você não quiser cadastrar cliente, não precisa, tá? Mas aí você pode deixar que os próprios clientes vão se cadastrar toda vez que eles precisam fazer um agendamento, e aí cadastrou uma vez, já era, ele pode fazer novos agendamentos sempre, ok? Então beleza, tem aqui o cliente, eu posso ver os detalhes desse cliente. Aí eu vou vir aqui agora em adicionar serviços, tá? Em adicionar serviços, eu vou ter aqui a categoria e o serviço. Você só coloca a categoria se você tiver várias. Por exemplo, vamos supor que, igual eu estou simulando que eu estou fazendo um consultório médico aqui, né? Eu poderia ter profissionais de pediatria, profissionais de cardiologia. Aí eu poderia vir aqui e criar essas categorias. Se eu não tenho, eu apenas venho aqui e coloco serviço. Então, por exemplo, eu tenho um serviço aqui de consulta, aí ó, clínica médica geral, beleza? Vou deixar isso aqui, ó. Opa! Consulta médica geral, beleza? Vou pegar uma imagem aqui para isso, para ilustrar esse ponto aqui. Peguei uma imagem qualquer aqui. Aí eu vou atribuir a um funcionário. Ó. Observa que quem está aqui é a Paula. Poderia ser doutora Paula, que eu poderia colocar um nome lá e tal. Aí coloquei aqui, vou colocar qual que é o preço da consulta dessa pessoa. Vou colocar R$5 aqui só para a gente fazer a nível de simulação. E quanto tempo que demora? A consulta dura 30 minutos. Beleza? Aí aqui eu posso selecionar se eu quero permitir que conecte com o Zoom. Aí nesse caso eu posso pegar o link de convite do Zoom. Lá no Zoom você consegue criar um link de convite seu para a pessoa sempre se conectar com você. Ou eu posso colocar aqui também permitir o Google Meet. E aí eu pego o meu link lá do meu Google Meet, para quando a pessoa entrar, vai aparecer lá para mim, né? Eu posso, nesse caso aqui eu não vou fazer nada. Eu posso também colocar uma descrição aqui, tá? Desse serviço. E depois, se eu quero mostrar ele ou esconder. Quando você coloca esconder, só você vai conseguir agendar isso para o seu cliente. Mas nesse caso, deixa mostrar, ok? Aqui embaixo, que é a ordem, serviço ordem, é basicamente assim, quando você cadastrar vários serviços, qual que você quer que apareça em primeiro, em segundo, em terceiro? Esse aqui vai ser um, beleza? Vou clicar em salvar. Então, basicamente aqui, já está praticamente tudo pronto, ok? A única coisa aqui que eu recomendaria você fazer também é você verificar aqui, ó, nas configurações. Você vai ter essa parte de feriados aqui. Você pode colocar todos os feriados do ano que você não vai trabalhar. Por exemplo, uma época em que você vai, sei lá, que você vai estar de férias, aí você vem e seleciona aqui, um feriado local. É só você clicar aqui, quando você clicar, automaticamente o feriado é adicionado, ele já fica vermelhinho. E aí ele não vai poder marcar nada nesse dia, tá bom? Então, beleza, feito isso, agora observe o seguinte, aqui na minha guia consultas está tudo zerado, né? Então, quando eu fizer um agendamento, ele vai aparecer aqui. Só que para eu fazer esse agendamento com o WhatsApp, eu preciso primeiro integrar ele no OpenBot, ok? Então, agora a gente vai falar na próxima aula, agora eu vou quebrar aqui e vou fazer a próxima aula sobre integração